Mais uma vez, feliz sábado, irmãos. Estamos aqui, graças a Deus, na casa dos nossos irmãos, em meio à natureza, um lugar muito especial para estudarmos a palavra de Deus. E também saúdo você que nos assiste, tanto pelo canal YouTube, também pela internet. Que Deus possa abençoar você aí da onde você está, que você possa pegar a Bíblia, a palavra de Deus e conferir conosco. E se você está entrando pela primeira vez e quer fazer parte deste povo, seja bem-vindo. Nós estamos de braços abertos, principalmente Deus, por intermédio de Jesus, também está de braços abertos para aceitar você. O título da mensagem é Despertai, povo de Deus. Este é o título da mensagem. E nós vamos estudar a Bíblia e esta palavra de Deus será extraída da Bíblia, especialmente do capítulo 25 de Mateus. Peço vocês que abrem a Bíblia em Mateus capítulo 25. Ali tem uma mensagem especial para você nesta manhã. Mateus capítulo 25. Ali conta uma parábola das 10 virgens. Quando se fala em 10 virgens, automaticamente está falando da igreja de Deus, porque Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1, ele fala lá da mulher virgem. É totalmente diferente da mulher prostituta de Apocalipse 17. E nós iremos fazer aqui uma conexão com Mateus 25 com Apocalipse 17. Eu pedi você que abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Quem estiver aí, queira compartilhar conosco, fique à vontade. Capítulo 11, 2 Coríntios, o versículo 2. Quem encontrou aí, queira compartilhar conosco. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então isso significa que esta parábola das 10 virgens, ela vem de encontro à igreja de Deus. O que nós vamos aprender aqui é realmente isso, aprender como ser puro diante de Deus, como ser puríssimo, uma igreja virgem diante de Deus. Ao contrário de Apocalipse capítulo 17, que fala de uma mulher prostituta, e que essa mulher prostituta, o objetivo dela, de acordo com o versículo 2, é contaminar todos os moradores da terra com o vinho da sua prostituição. E aí, todos estão preparadíssimos, com a Bíblia na mão, Jesus no coração. É muito bom quando nós estamos aqui numa reunião dessa, sentados aqui para continuar ouvindo a palavra de Deus. Tivemos aqui a escola sabatina muito especial. Também não deixa de tocar no nosso coração, Creio que tocou nos nossos corações aí, de acordo com essa escola sabatina, porque ali representa também o que está acontecendo com o povo de Deus nos dias de hoje e também o que acontecerá futuramente. A partir do versículo 1 de Mateus 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
saíram ao encontro do esposo. Se nós parássemos por aqui, já dava para perceber que as virgens, lâmpada e esposo, né? O esposo é Cristo, a lâmpada é a palavra, e as virgens puras significa, né, igrejas que está buscando, né, ter o encontro com o esposo, que é Cristo. No versículo 2 diz assim: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Há uma grande diferença aí que nós vamos ver também. Versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Interessante que diante dessas duas classes de pessoas, 5 não levaram azeite, estavam com a lâmpada, mas a outra classe levaram tanto o azeite como também as lâmpadas. Qual dessas duas classes você se destaca? Qual dessas duas classes você, como povo de Deus, quer fazer parte? Você que nos assiste aí, vai pensando, você quer fazer parte de que classe? Da classe que está tanto com a lâmpada e também o azeite, ou da classe que está com a lâmpada e não tem o azeite? Pois é, eu quero fazer parte deste povo que está tanto com a lâmpada na mão e com azeite também, né? E aí no versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Tosquejaram todas e adormeceram. Nas suas Bíblias aí diz o quê? O mesmo? Estava com sono, né? Então veja, nesta caminhada, irmãos, cristã que nós estamos, uma caminhada que pode ser longa e também pode ser não muito longa, uma caminhada espiritual, em busca, em espera do noivo, pode tardar um pouco e também pode ser muito breve. De maneira que aqui nós temos uma lição. Essa lição foi vista aí na escola sabatina aí, falando ali do povo de Israel. Deus deu aquela trajetória da saída ali do Egito a Canaã terrestre, a terra prometida, 40 dias. Só que Deus viu que aquele povo não estava preparadíssimo, rodeou ali por 40 anos, até aquele povo se preparar as suas vidas. E aqui nós temos uma lição. O noivo pode tardar um pouco para você. Mas está demorando. Eu sei que Jesus vem, mas está demorando. Só que Deus quer te dar uma lição. Deus quer te experimentar. Será se realmente ele está preparado? Ou será se ele vai estar preparado? Então nós temos uma lição aqui. Mas aí à meia-noite, verso 6, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saio-lhe ao encontro. E quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 19, olha só o que diz lá. A gente vai estar meditando aí no capítulo 25 de Mateus. Aí no versículo 6 de Apocalipse 19, diz o seguinte: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e com que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos
demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aqui nós estamos vendo em Apocalipse que está falando da vinda do Senhor Jesus. Aqui está dizendo que a noiva, né, se preparou, ou seja, fazendo uma conexão com Mateus capítulo 25, o noivo é Cristo, o esposo é Cristo, a noiva é a igreja de Deus. E aqui está dizendo que a igreja já se preparou, ou seja, o que é apresentado em Mateus capítulo 25 tem um vislumbre aqui em Apocalipse capítulo 19, falando do noivo, né, falando da igreja também de Deus. Aí, quando nós vamos para Mateus capítulo 7, o versículo 21, aqui nós podemos ver que, de acordo à visão ali da parábola das 10 virgens, né, nem todos, diz Jesus, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. As 10 virgens estavam todas com a lâmpada na mão. De acordo com a palavra de Deus, o livro de Salmos, capítulo 105, 119, versículo 105, lá diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa que a lâmpada que estava na mão das 10 virgens é a palavra de Deus. Hoje é visível por todos que todos têm a Bíblia na mão, todos estão aí com a Bíblia na mão, todos clamam por Jesus, mas Jesus diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E de acordo com a parábola, nós vimos duas classes de pessoas. Uma que está com a lâmpada na mão, mas não tem um azeite. Obviamente, essa aí não vai alcançar o céu, porque deve ter a lâmpada e também um azeite. Primeiro ponto ali, veja bem. O esposo tarda. O esposo ali tarda. E olha só o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. O versículo é o 15. 3,15. O que é que diz aí, irmãos? Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Na parábola diz que o noivo tardou e todas adormeceram, todas as 10 virgens adormeceram, só que naquele momento específico houve-se um grito, eis o noivo. Aqui Paulo está dizendo, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Irmãos, por mais que você está passando por tribulações, por mais que você está passando por angústia, não devemos perder o foco. Nós devemos ter um perfil só do povo de Deus. Ah, mas está tardando, eu estou suportando, ou eu não suporto mais. Olha, nós temos, se tardar, de acordo com Paulo, temos que proceder da casa de Deus, da igreja de Deus, num perfil só. Sempre eu digo isso. Nós, como povo de Deus, tanto que a Bíblia diz, as características aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, temos que ter paciência. É bem verdade que o inimigo vai fazer de tudo para que essa fé, ela desfaleça, para que a angústia venha. Mas aí a Bíblia diz, sujeitai a Deus
e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim. Segundo ponto, veja bem. João capítulo 6. Aí falando do azeite. Então nós temos algo que aprender aqui, né, para fazermos uma comparação. O azeite. O que significa o azeite ali? A Bíblia diz que as 5 virgens estavam não só com a lâmpada na mão, mas também com azeite, né? João capítulo 6, o versículo 63. Versículo 66. Vou pedir um voluntário novamente que lê para nós. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Espírito e vida, né? Nós compreendemos aqui que o azeite representa o Espírito Santo na vida do adorador. E interessante, irmãos, que o que anda se passando por aí é talvez uma mensagem superficial, uma mensagem que, embora as pessoas estão com a lâmpada na mão, mas não tem o azeite, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é vida, de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Gálatas 4, versículo 6, diz assim: porque vós sois filhos, enviou Deus o Espírito de Cristo ao vosso coração. Então veja, é esse Espírito que a igreja precisa. É esse Espírito de Cristo que a igreja almeja. Porque, de acordo com João capítulo 16, o versículo 8, é ele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Ah, mas eu faço tanto tempo que estou na igreja, parece que eu não me converti ainda. E isso significa que alguma coisa errada está, porque o Espírito de Cristo é dado à igreja e ele nos convence do pecado. O objetivo do Espírito de Cristo na igreja de Deus é nos convencer do pecado. Se você tem não sei quantos anos de igreja, 10 anos ou 15 ou 20 anos, e não se converteu, e anda fazendo algo extraordinário, ou seja, algo ilícito aos olhos de Deus, é porque o Espírito de Cristo ainda não se fez presente neste coração. Peça misericórdia a Deus que Ele vai te dar, porque o objetivo do Espírito de Cristo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E outra coisa, outro ponto, de acordo com a parábola, é dedicar tempo, né? Dedicar tempo à oração. A oração. Como que eu faço para fazer parte daquela virgem que não só estava com a lâmpada, também com azeite, enfim? Como que eu faço para fazer isso? Ó, irmãos, dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, né? De acordo com a palavra de Deus, oração, a oração também é especial, como diz lá em Atos capítulo 1. Vou pedir aos irmãos que abrem Atos capítulo 1. E olha só o que acontece ali em Atos. Por orar, o que Jesus pede ali para que a igreja primitiva, a igreja ali dos apóstolos, faça. Atos capítulo 1, versículo 14. É o que a igreja de Deus hoje deve fazer também. No versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unânime em oração e súplica. Então, é uma lição de vida para nós também. Quantos aqui têm o hábito de orar? Né? Eu não vou pedir para arribar a mão porque isso não me convém. Né? Cada um fica na consciência de cada um. Quantos aqui têm o hábito de orar?
nós que fazemos parte da igreja de Deus, de acordo com a parábola, nós devemos orar muito. Ah, não, mas eu oro muito, olha, 3 vezes se possível, na hora que eu vou tomar o de jejum, também na hora do almoço e também na hora da janta. Irmãos, nós temos que ter uma oração, um tempo, né, conectado com Deus. Não só nesses momentinhos aí, é bom, mas nós temos que nos separar e ter um momento específico de oração para com Deus. Conversar com Deus assim como nós conversamos com qualquer um amigo. Talvez a gente passa tanto tempo conversando com os amigos, mas quando joelha ali para conversar com Deus, 1 minuto ou 2. Então nós temos que ter esse hábito também de orar. Já em Atos capítulo 2, o versículo 1, está aí bem próximo. A partir deles ter esse hábito de orar, olha só o que acontece. O versículo 1 do capítulo 2. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, todo mundo sabe da história, estavam todos reunidos no mesmo lugar, automaticamente no mesmo pensamento também. No versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, oração dar condição para que o Espírito de Cristo habite em nós. A oração. E aqui nós vimos, né, o ponto principal que é fé. Nós temos fé, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir significa a palavra de Deus. Temos que ter um tempo, desenvolver tempos para estudar a palavra de Deus e também para a oração. Aqui, irmãos, esse tempo de, como foi dito aí, o esposo tarda. Isso tem uma lição especial. Por exemplo, não sei se os irmãos sabem daquele episódio que aconteceu ali no rei Saul, né? O rei Saul esperava o quê? Esperava o profeta Samuel para fazer o que ali? O sacrifício. Porque a partir dali então eles iam lutar com quem? Com os filisteus. E aí ele estava ali esperando, Saul esperando, fadigado. E chegou um momento que ele não esperou mais. Ele disse, não vou esperar mais, eu mesmo vou fazer por conta própria e tal. Ou seja, irmãos, tem uma tardança nas nossas vidas, um tempo de espera para testar a nossa fé. Há pessoas que dizem, não, olha, eu estou muito cansado, sabe? Eu estou cansado de lutar. Eu estou cansado de, talvez, ir para a igreja. Eu estou cansado de estudar. Eu estou cansado de pregar, enfim. Deus está de olho e esperando qual decisão você vai tomar nessa situação de cansaço. Entende? Então, qual é as características do povo de Deus? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Se tardar, espera, né? Porque exato. Foi o que disse, se tardar, espera. Mas aí nós ouvimos também, de acordo com o versículo 6 de Mateus 24, né, à meia-noite. À meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo. O que significa meia-noite para nós, né? A meia-noite, espiritualmente falando. Aí no versículo 6 de Mateus capítulo 24. Versículo 6 de Mateus capítulo 24. O que é que diz aí? À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Exato. Irmãos, olha, a meia-noite, para nós hoje,
Não estou falando de meia-noite literal, mas estou falando de meia-noite espiritual, né? Ou seja, moral, a sociedade, né? A meia-noite moral da sociedade. O que nós estamos passando nos dias de hoje? Por exemplo, a Bíblia diz: luz para o meu caminho é o que? A tua palavra. Luz para os teus caminhos é a tua palavra. É luz, é a Bíblia. Agora, quando se fala de treva, Jesus também diz em João capítulo 8, versículo 12, né? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida eterna. Jesus é luz, né? O que falar desta meia-noite que ouve-se um grito? Por exemplo, em Apocalipse capítulo 17. E aqui nós vamos concluir. Apocalipse capítulo 17. Os irmãos vão entender lá o porquê da meia-noite. E houve-se um grito ali na parábola das 10 virgens. Apocalipse 17, o versículo 8. O que se diz aí? A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Interessante que aqui diz o seguinte: a besta que viste foi. Se parássemos aqui, significa que está falando de quê? Do passado. A besta que viste foi. E quem se lembra do período que isso aconteceu? Chamado período escuro, ali da Idade Média, onde aconteceu uma grande mortandade, né, dos hereges ali, aqueles que queriam realmente obedecer a Deus. A igreja matava mais de 100 milhões de cristãos ali que queria obedecer a Deus. Chamado ali um período escuro, como se fosse a meia-noite moral, né? Ou seja, eles torturavam as pessoas, eles matavam, eles judiavam das pessoas. Eu assisti um filme, né, que ali naquele coliseu ali, o que acontecia ali? Né, uma grande tortura. Ali estavam as pessoas ali querendo obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, mas eles pegavam e colocavam junto com animais ferozes, e ali era tanto criança como os pais, enfim, era totalmente destruído. Na arena. Né? Na arena ali. Então, a besta que viste foi. Hoje nós estamos em 2000 e quanto? 2021. Né? Essa época aconteceu de 1798 até no ano 538, por aí assim. Essa destruição. Mas de lá para cá, hoje nós estamos em 2021, quer dizer, perdão, né? Agora veja, nós estamos vendo essa tortura aí? Não estamos vendo essa tortura aí, mas assim, de acordo com o verso, diz o seguinte, continua o verso, e já não é, e há de subir do abismo, ou seja, a promessa é para que isso vai reacender de novo, para que essa destruição vai começar de novo. Isso significa que o que foi, como diz Eclesiastes 1, versículo 9, é o que há de ser. Hoje nós podemos ver, irmãos, alguns rascunhos disso aí. Nós podemos ver que a igreja romana,
né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela apoia, por exemplo, o casamento de gay, né? Homem com homem, enfim, coisas dessas assim, dessa natureza. Isso significa que está começando a mostrar que realmente vai acontecer de novo. Essas torturas vão acontecer de novo. E olha só o verso. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. E irá à perdição. Aqui tem um ponto. Subir do abismo. Se fosse continuar, veria ali que na quinta trombeta, em Apocalipse 9, quando a besta subir do abismo, ela vai ser personificada pelo diabo, pelo Satanás, e ali vai começar uma grande perseguição ao povo de Deus. Mas aí nós paramos por aqui. Eu creio que já deu para compreender, né? Devemos continuar outro dia falando aí da quinta trombeta, quando surge, né, essa personificação da besta ali na quinta trombeta. Mas que nós, como igreja de Deus, fazemos parte da igreja de Deus, devemos ter esse hábito de orar, estudo da palavra de Deus, né? E também esperar, saber esperar, ter paciência para esperar, porque Deus prova também no momento dessa espera, se nós estamos dispostos a esperar ou não, né? Que Deus possa nos abençoar, para que realmente devemos fazer parte dessa classe de virgens que está com a lâmpada na mão e também a vasilha com azeite, que é o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.